Um dos maiores desafios que praticamente todo mundo que está entrando na área de dados enfrenta é a quantidade enorme de matérias que você tem que aprender para simplesmente entrar na área. E nesse vídeo, sem enrolação, eu vou te contar o passo a passo que eu seguiria. Mas diferente de um outro vídeo que eu vou deixar aqui, eu não vou comentar nesse vídeo aqui sobre quais habilidades aprender, e muito mais sobre qual grupo de habilidades que eu aprenderia. E já na segunda parte, eu vou comentar sobre as 4 formas diferentes que você tem de absorver conhecimento, aprendendo tanto na teoria quanto na prática. Se você chegou agora, não precisa dar like ainda. Assista o vídeo. Se em algum momento eu trouxer algum valor para você, considere deixar um like e sua inscrição. Se já está aqui no canal faz tempo, já deixa o like da confiança, que você sabe que vai vir conteúdo útil, assim como em todo vídeo eu trago. Diferente do que muita gente te conta por aí, eu quero te desafiar. Eu quero que você faça o seguinte: ao invés de pensar nas primeiras coisas que você tem que aprender, seja uma ferramenta que você precisa utilizar para fazer uma análise, seja o Excel, Python, R, SQL, eu quero te desafiar de uma forma diferente. Eu quero que você se imagine lá na frente. Existem categorias de profissionais que trabalham com dados. E eu comento muito aqui no canal que existem 2 grupos principais, que é o que a gente chama de carreira em Y. De um lado você tem um profissional mais generalista, que é um profissional que vê um pouco de tudo, então essa pessoa tem que aprender um pouco de cada coisa, geralmente vem acompanhado também de ter uma equipe maior e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem também o especialista, que é um profissional que fica cada vez melhor em um determinado assunto. Eu não vou falar muito aqui sobre isso, porque eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Se eu achar, eu deixo em algum lugar aqui. Mas vamos lá, vamos entrar nessa parte do especialista primeiro. Quando a gente mapeia todas as funções que existem relacionadas a dados, a gente acaba com esse gráfico aqui que você está vendo, e nele nós conseguimos concluir alguns pontos. Então vamos lá. Nessa parte rosa nós temos a ciência da computação, no verde à direita matemática e estatística, e nesse círculo abaixo mais azulado nós temos a parte do negócio, que a gente chama de experiência de domínio. Então é o conhecimento da indústria que você trabalha, que eu tanto repito aqui no canal. Então o que a gente tem aqui? Nós temos 3 grupos principais e temos algumas intersecções, onde no centro de tudo nós temos Data Science, que é justamente o que a gente está discutindo aqui. Mas perceba bem como é que a gente consegue dividir o que é Data Science em alguns grupos diferentes. Então se a gente combina a parte de cima, ciência da computação, com matemática e estatística, nós temos essa parte de Machine Learning mais forte. E acompanhado disso, obviamente, as habilidades que você tem que aprender para Machine Learning vão ser diferentes. São algumas habilidades mais específicas que vão combinar justamente essa parte de computação com uma parte de matemática e estatística. Então aqui vai ter um peso maior da parte de estatística e de computação. E ao combinar o círculo verde com esse mais azulado, temos Data Analysis, que é o que a gente acaba vendo muito por aí, é o que o pessoal mais me pergunta aqui no canal, que é uma zona que unifica essa parte da matemática com o negócio, ou seja, você consegue aplicar matemática e estatística no negócio. Já na combinação desse círculo rosa, que é o da ciência da computação, com a parte de negócio, nós temos esse Traditional Software. Então são softwares que a gente desenvolve por aí, você vai precisar de um conhecimento muito maior dessa parte de computação. Percebeu como é que esse mapa de ciência de dados ele pode ser complexo, mas ao mesmo tempo quebrar ele em partes pode simplificar a sua vida. Por isso que eu tô te falando o seguinte: o primeiro passo é entender que tipo de profissional que você quer se tornar. Qual é a categoria que mais tem a ver com você? Não tem problema você decidir hoje que você quer ir para a área de Machine Learning, mas no meio do caminho você mudar de ideia e começar a se apaixonar mais pelo negócio e cada vez mais para essa área de Data Analysis, que foi justamente o que eu fiz e vários outros profissionais que eu conheço fizeram também. O inverso também tende a acontecer. Então a pessoa entra na parte de análise de dados e vai ficando cada vez mais especialista, por exemplo, como um analista de dados, e aí essa pessoa ela se torna um cientista de dados e quer se especializar na parte de Machine Learning, que a gente consegue trazer várias soluções aí para o mundo, que o mundo está realmente precisando dessa área. O trabalho aqui é você justamente reverter todo esse ciclo. Você, ao invés de tomar seus passos ali, pensando no amanhã, pensa daqui 5 anos que tipo de profissional você quer se tornar. A diferença que você vai fazer é tão grande que aqui esse momento vai definir se você tem que aprender estatística primeiro ou se você tem que começar a aprender sobre o negócio. Inclusive, se você vai mais para baixo, nessa parte de Business Domain Expertise, é ali que a gente fala que o profissional mais generalista tende a ficar. Porque ele vai focar mais na parte do negócio, não que não seja importante para as outras áreas. Então a combinação de cada parte aqui vai ser importante para qualquer profissional. O ponto aqui é muito mais sobre o peso que cada um desses círculos vai trazer para esse profissional e para esse ciclo que você escolheu para sua vida. De forma bem rápida e direta, então, se você escolher esse grupo de baixo, de business, eu te recomendo começar a procurar emprego o mais rápido possível, começar a entender como é que as empresas funcionam e ir adicionando dados no seu dia a dia, ficando cada vez melhor nessa parte de dados para que você consiga resolver problemas mais complexos do que os que você resolvia ontem e, consequentemente, outros profissionais mais generalistas não vão conseguir resolver esses problemas. Então você vai ser um profissional cada vez mais
orientado a dados. Já se você escolheu esse círculo verde de matemática e estatística, a minha recomendação é você começar por estatística, porque é justamente a base de tudo. Eu vejo muita gente começando pelo Python ou pelo R e eu sou um pouco contra isso, porque eu vejo essas ferramentas muito mais como formas que você tem, ferramentas que você tem para utilizar a Data Science, mas elas não são Data Science em si. Data Science, a base de Data Science é a matemática e estatística. É verdade que essas ferramentas vão te permitir colocar na prática tudo isso que você aprende na teoria, mas você precisa da base, você precisa da teoria. Então, eu já recomendei alguns livros aqui sobre estatística, vou deixar alguns na descrição. Essas formações que também de vez em quando eu recomendo, elas têm uma base de estatística para que você tenha uma ideia do que você está fazendo e por que você precisa fazer essas coisas, por que você precisa de matemática, que é uma pergunta que muita gente me traz aqui no canal. Matemática é sim importante e dependendo da fase que você tiver, você vai precisar de mais ou de menos. Então depende do caminho que você está seguindo. Você está indo mais para essa parte, começando pelo negócio, você consegue aprendendo sobre o negócio e trazendo um pouco de matemática e estatística, mas caso você queira ser um profissional mais especialista nessa parte de matemática, de machine learning, eu te recomendo começar por aqui, aprendendo essa parte, essa base de estatística e matemática, e aí progredindo e pegando experiência nas empresas e conectando essa parte das empresas com a matemática que você aprendeu. Olha só como é que a lógica é invertida. E não tem problema nenhum você começar em um, depois migrar para o outro, porque todo conhecimento que você absorver nessa hora vai ser importante para você. Um sem o outro não vale nada. Uma pessoa que sabe muito de matemática, mas não conhece nada da indústria, não vai servir para nada naquela empresa. E uma pessoa que sabe muito da empresa, mas não consegue usar os dados no dia a dia, também na parte de dados não vai adicionar valor nenhum para aquela empresa. Indo para o último grupo, nós temos esse grupo que é mais técnico ainda, é um grupo então que você vai aprender sobre ferramentas, você vai estar mais especializado nessa parte de ferramentas, e em específico para esse último grupo, eu acredito que uma formação mais técnica vai sim te ajudar, vai te colocar num caminho, numa trilha um pouco mais simples, mais direcionada. Não que você precise dessa formação, mas olha só, se você começa nesse grupo, você vai ter que aprender muita coisa técnica até chegar no primeiro passo de começar a adicionar algum tipo de valor na parte de indústria e na parte de matemática. Mas é um nível de programação e de outras ferramentas que para você começar a adicionar algum tipo de valor na empresa, você vai ter que saber muita coisa já. Então aqui não é tão fácil você seguir um caminho mais autodidata. Não que seja impossível, eu conheço pessoas que entraram nesse caminho aqui e se deram muito bem. Algumas inclusive migraram para outra área depois, na parte de matemática e estatística, só que elas já tinham essa base bem forte de programação. Então, para elas, assim, a parte de programação, que para muita gente é a mais difícil, passou a ser, assim, muito mais fácil porque ela já tinha a base toda. Indo para a segunda parte do vídeo, ao meu ver, existem 4 formas principais de você aprender as coisas, de absorver todo esse conhecimento. Olha, antes de eu começar aqui, coloque em mente que você não precisa seguir somente uma delas. Eu não quero que você escolha, por exemplo, a primeira, que é autodidata, e seja um total autodidata. A combinação dessas formas vai ser o segredo aqui. E saber a hora certa de utilizar cada uma vai ser super relevante para sua carreira. Se você escolhe a maneira errada na hora errada, isso pode te atrapalhar muito. Isso vai te fazer perder muito tempo, comprar cursos aí que não servem para nada, ou tentar aprender uma coisa de forma autodidata, sendo que você teria muito mais facilidade se você tivesse alguém te ajudando. Então, sem enrolação, a primeira dessas formas é justamente autodidata, aprender por conta própria. Uma observação aqui, eu vejo muita gente entrando na área e elas começam pelas ferramentas. Não tem nada de errado com isso, mas voltando naquele ponto meu sobre estatística e matemática, ao meu ver, a base ela é mais importante nesse início do que as ferramentas. As ferramentas Python, R, SQL, elas vão te permitir aplicar essa teoria, colocar essa teoria toda na prática. Então aprender essas ferramentas sem ter a base teórica vai te colocar no caminho de ter que aprender umas coisas, memorizar sem ter onde usar, sem ter o porquê daquilo tudo. Então minha recomendação é o seguinte, é simples assim, aprenda a parte teórica, um pouco de estatística que seja, um pouco de matemática que seja, e uma outra parte teórica, que é uma área que eu falo bastante aqui no canal, que é justamente de aprender sobre o negócio. E o que significa aprender sobre o negócio? São 2 pontos principais. O primeiro deles é aprender sobre alguma indústria, que eu comento bastante aqui no canal, e isso você só faz geralmente entrando em uma empresa e tentando entender como é que essa empresa funciona ali dentro, e ao mesmo tempo entender quais são os problemas do negócio em geral. Então você vai ter problemas da indústria, problemas em geral que acontecem relacionados a dados. E esse que é o segredo, você tem que se posicionar como um resolvedor, uma resolvedora de problemas, um problem solver. Com isso, a direção que você vai seguir vai ser muito mais óbvia, ela vai ser que nem um imã te puxando para os problemas que existem nas indústrias, e você vai aprender cada vez mais ferramentas e vai conseguir entrar nessas empresas que estão nessas indústrias específicas como um resolvedor, resolvedora de problemas. E é isso que a gente quer fazer com os dados. A gente não quer aprender dados aqui porque é bonito. É bonito sim, mas se não servisse para nada, eu não abriria esse canal aqui. E talvez por acaso o Python ou o R
sejam as ferramentas mais fáceis e que tiveram aderência maior aí pelo pessoal e acabaram virando ferramentas padrões aí, mas você poderia fazer isso em Java e em outras ferramentas também, C e tudo mais. Por acaso, talvez ou não, você tem essas ferramentas que são geralmente as recomendadas. E aí as empresas acabam utilizando essas ferramentas e procuram profissionais que têm essas ferramentas. É a capacidade de entender que a empresa está precisando de uma solução que vai utilizar um while loop e você consegue fazer isso no Python e aí você consegue resolver o problema. Ou, por exemplo, a empresa está precisando de uma solução que vai justamente utilizar um t-test, que você consegue fazer também em Python e isso vai te possibilitar entregar isso e resolver um problema dessa empresa. Segunda forma, através de uma faculdade ou master. Se você me acompanha faz um tempo, já sabe a minha opinião sobre isso. Ao meu ver, você não precisa necessariamente de uma formação para entrar na área de dados. É verdade que em muitos casos você ter uma formação vai te ajudar, vai dar uma alavancada na hora de entrar na primeira empresa, para pegar a primeira experiência em dados. Mas tirando isso, depois que você vai adquirindo mais experiência no mercado, trabalhando em empresas, o seu currículo ele vai ser muito mais chamativo por essa experiência mais recente que você tem, do que pela formação que você fez. Então por isso mesmo que eu tenho vários amigos que vieram de formações distintas. Tem um amigo meu que era veterinário, se tornou um cientista de dados, e ele agora está trabalhando muito bem na área. Mas é verdade também que dependendo do nível de especialização que você está fazendo, eu estou falando para um profissional mais sênior, que está nessa área mais de ciência de dados, principalmente se tiver um pouco mais de machine learning, ou for trabalhar com a parte de desenvolvimento de software, existem formações que podem te ajudar porque vão te colocar num nível em contato com professores e conteúdos que são muito mais específicos, mais especializados e complexos. Além disso, existem os famosos MBAs, que também não são necessários, mas se você estiver no grupo de baixo que eu tinha explicado lá, aquele grupo de Business e Domain Expertise, talvez seja útil em algum momento da sua carreira. Mas aí, considere a seguinte equação. Se você já está mais avançado na área, está trabalhando ali na empresa, cada hora sua já está valendo muito mais, você está conseguindo entregar as coisas para aquela empresa e está bem engajado e crescendo, você parar para fazer uma formação dessas, porque é uma formação que leva 1, 2, 3 anos, isso vai tomar muito tempo seu e vai ser uma equação que você vai ter que colocar na balança. Eu já coloquei algumas vezes, na maior parte das vezes não fez sentido eu sair de onde eu estava para fazer essas formações. O que acontece? Da mesma forma que esses cursos online aí te prometem um monte de coisa depois que você termina, essas formações, esses masters, tem também ali uma forma de atrair pessoas para fazerem, e aí falam que seu salário vai aumentar em tantos por cento e tudo mais. E aí, como eu sempre digo, os dados não mentem, mas as pessoas mentem com dados. Então elas pegam ali uns dados históricos ali dessa universidade, ou desse master, e mostram como é que as pessoas ganhavam menos antes do que elas passaram a ganhar depois que elas fizeram esses masters. Mas é óbvio que tem outras variáveis que vão impactar isso também. Então a pessoa está trabalhando, ela consegue uma promoção. Então coloque na balança se tem sentido ou não, porque são aí 2 anos em média de pura dedicação, o seu foco vai ficar muito ali e você vai acabar perdendo, pode acontecer de você perder algumas oportunidades profissionais também. Então coloque isso na balança, vai ter um momento certo e quando chegar o momento você vai saber se você tem que fazer ou não. Terceiro grupo, cursos online ou não. Então tem essa vertente de pessoas que procuram fazer alguns cursos ali picados, por exemplo, um curso de Python, um curso de SQL, um curso mais relacionado com essa parte de negócio, como poder aprender sobre isso, e vão conectando essas coisas. Então isso é uma mistura de uma carreira mais acadêmica, de um aprendizado mais acadêmico, de fazer um mestrado, por exemplo, ou uma formação, com o autodidata, porque a pessoa ela vai procurando pequenos cursos ali e vai fazendo esses cursos e dentro do possível ela consegue encaixar esses cursos ali com o dia a dia dela. Eu particularmente gosto dessa vertente por justamente isso, a pessoa consegue ser mais flexível, ela consegue ter mais foco também. Apesar desses cursos em geral não trazerem um roadmap, um passo a passo do que você tem que fazer, eles vão te ajudar a aprender sobre aquele conhecimento específico que você precisa. E geralmente a gente procura esses cursos quando a gente está precisando aplicar isso em algum lugar. Pelo menos essa é a forma ótima. Então você está numa empresa, precisa aplicar alguma coisa ali de Python, e aí procurou um curso para fazer de Python para aplicar já, isso vai ser o ideal, porque você vai focar em uma coisa e já vai conseguir trazer resultados de forma muito mais rápida para aquela empresa que você está. E no quarto e último grupo nós temos os bootcamps, que são basicamente um curso, só que mais intensivo e mais longo. Demoram aí entre 6, 8, 10 semanas. E aí, por exemplo, você vai ficar ali 8 semanas focado naquele assunto, aprendendo bastante. Então esses cursos têm o pró de você aprender mais rápido e conseguir já aplicar. Geralmente eles são acompanhados com algum trabalho final, que vão te ajudar a entender um pouco da prática também. E com isso também, esses cursos têm geralmente um certificado bacana que você pode colocar no currículo e podem ser uma porta de entrada também, para você que quer sair de alguma área específica e entrar mais na área de dados.
Então é um caminho geralmente mais rápido que muita gente busca. Eu sempre comento aqui no canal, tem dois cursos que o pessoal comenta muito que são os mais vendidos aí no mundo. Um é o da IBM e o outro da Google. Se você não assistiu esse vídeo onde eu comparo os dois, assista. Eu vou deixar ele em algum lugar aqui da tela e na descrição. E dando um spoiler, particularmente eu prefiro o da Google, por alguns motivos que eu explico nesse vídeo. Se você tem interesse de buscar esse tipo de curso, dê uma checada nesse da Google. Vou deixar também o link direto aí na descrição. Dê uma olhada, porque é bem bacana que você consegue ali fazer 7 dias de graça, ver como é que funciona, e depois disso você paga por mês, não é uma coisa muito alta. Comparado com assim, uma formação, comparado com vários cursos que você vai encaixando aí, um de SQL, outro de Python, tudo mais, acaba ficando muito mais caro você fazer esses cursos. E além disso, é uma empresa muito conhecida. Particularmente, eu gosto bastante, e muita gente aqui no canal tem comentado que tem ajudado aí, principalmente se você já está trabalhando em alguma outra área e precisa separar só algumas horas por dia para aprender. Mas depende muito do seu estilo também. Talvez você seja mais autodidata, ou talvez não, você precise ir fazer um master mesmo, e isso vai te colocar numa trilha melhor. É isso então, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Deixa nos comentários que tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui. E além disso, siga o Instagram do canal.